Mudança de mentalidade que toda mulher precisa ter. Júlia, mas será que eu preciso mesmo dessa mudança? Bom, se você deseja ser uma mulher virtuosa, mais leve, feliz, bem-sucedida, tranquila, em paz com a sua vida, como esposa, profissional e mãe, sim, você precisa ter uma mudança de mentalidade. E é sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje da série Uma Bela Mulher em até 15 minutos. Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio Uma Bela Mulher em até 15 minutos. Nesses episódios, você, mulher, descobre como ser ainda mais bela, trabalhando as suas virtudes, trabalhando a ordem, trabalhando padrões que precisam ser mudados e melhorados, transformando assim a sua vida como um todo para você se tornar uma bela mulher. Neste canal temos aulas todas as segundas-feiras às 9h30 da manhã e temos também esses vídeos, esses episódios da série Uma Bela Mulher todas as sextas-feiras. Agora vamos para o conteúdo. Seja muito bem-vinda por aqui. A maioria das mulheres acreditam que precisa de mais disciplina, que precisa de lista de tarefas, que precisa de uma agenda rígida, fixa, estática e que aquilo ali precisa ser seguido ritualmente, sem nenhuma falha, sem nenhum erro, sem qualquer imprevisto que seja. Mas o problema é que a vida da mulher se transforma, muda quando ela começa a governar a sua própria vida, quando ela começa a governar as suas vontades, ou seja, quando ela começa a ter domínio próprio, governando, dominando o seu estômago. Talvez você já tenha tentado seguir listas, agendas, aplicativos, alarme, cronômetro, um planejamento, uma estrutura que talvez você já fez até uma consultoria para trabalhar. Tudo isso você seguiu ali o trabalho do profissional que tentou te trazer a ordem para a sua vida, mas você não conseguiu ou não manteve aquilo ali por muito tempo. Júlia, e por que isso acontece? Isso acontece porque precisamos ter uma mudança de mentalidade, uma transformação de mentalidade, um governo, ou seja, um reinar a sua própria vida. Aliás, é por isso que eu chamo vocês de rainhas, porque a gente sai de um estado de escravas, escravas da preguiça, escravas do estômago, escravas da procrastinação e nos tornamos uma rainha que reina e governa a sua própria vida e as suas vontades. E no vídeo de hoje eu vou mostrar como que a mulher tem essa mudança de mentalidade que transforma uma mulher desorganizada em uma mulher estruturada. E no final eu vou te entregar também o exercício simples e super fácil para você começar essa mudança ainda hoje. Esse é o episódio 3, Uma Bela Mulher em até 15 minutos. Nos dois episódios anteriores, e eles estarão na descrição abaixo deste vídeo, nós falamos sobre desânimo, como você vencer o desânimo, e falamos também sobre procrastinação. Então eu te convido a assisti-los, te convido a assistir também as demais aulas aqui do canal, porque tem uma sequência que faz sentido para cada vídeo da série Uma Bela Mulher. E aí muitas mulheres vivem esse desânimo e essa procrastinação ao longo do seu dia, ao longo dos seus projetos e ao longo da sua vida. Isso tem um porquê, isso tem explicação e hoje a gente vai trabalhar a mudança de mentalidade para você começar a parar de viver tudo isso. Então, outra coisa que eu quero te trazer é: muitas mulheres vivem dessa seguinte maneira: elas acordam em horários diferentes todos os dias, comem qualquer coisa no meio da correria, vivem com a casa desorganizada, passam horas no celular, começam coisas e não termina, e aos poucos vai fazendo o quê? Tudo vai ficando pesado. E aí a mente fica confusa, a vontade fica fraca, a frustração chega, o dia parece estar fora de controle, a mulher se sente fraca, se sente impotente, se sente incapaz, começa a se comparar com outras mulheres no bendito do Instagram ou determinadas outras redes sociais. Você se identifica? Se você se identifica, então já deixa aqui o seu like e compartilhe este vídeo com uma amiga. Júlia, eu não me identifico, mas compartilha mesmo assim, porque ela pode se identificar. Júlia, realmente,
pode. Eu me identifico, a minha amiga pode se identificar. E por quê? Porque, rainha, tudo isso está dentro de você. Está dentro da sua mentalidade, dentro da sua alma, que ainda está desordenada. E é justamente por isso que você está aqui comigo, para você trabalhar tudo isso e para você começar a trabalhar uma hierarquia, a hierarquia do que é essencial, priorizando o que de fato tem que ser priorizado. A vida de uma pessoa reflete aquilo que ela valoriza. Olha só, quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Quando tudo na sua vida é prioridade, tudo é despriorizado. Ou seja, se você não tem uma ordem hierárquica das coisas, você não vai conseguir acordar e ter um dia bom, ser produtivo no trabalho, ter uma maternidade leve e amar e cuidar do seu marido e ainda viver uma vida espiritual com ordem e alimentada constantemente. Júlia, tudo isso é prioridade na minha vida. Pois é, mas tudo isso, esses pilares que a maioria de vocês vivem, tem que ter uma hierarquia. Então, qual que é a hierarquia que eu sempre trabalho? Que eu vivo, inclusive? Deus em primeiro lugar, no começo do seu dia, no meio da tarde e quando você vai dormir. Ou seja, oração e evangelho de manhã, ou rosário, a leitura do evangelho. Depois, à tarde, uma oração de ângelos, meio-dia, todos os dias. E no final do dia, um exame de consciência. E quem consegue, uma leitura bíblica, uma leitura de outros livros durante o dia, que seja ali livros espirituais, livros que são alimentos para a sua alma. Depois disso, família, o cuidado mínimo com a família, o café, o que o marido precisa para ir trabalhar, o que as crianças precisam para ir para a escola de manhã e tal. Então assim, mas é tudo coisa muito rápida e prática. Depois, você, o seu alongamento, o seu treino, o seu cuidado, o seu café da manhã, o seu banho, o seu se arrumar. Depois, trabalho, seja ele fora ou trabalho com a casa. Então, precisa ter essa ordem hierárquica. E depois disso que vem pessoas, amigos, WhatsApp, outras coisas, sair pra rua, enfim. Entende? Tem que ter uma ordem hierárquica, porque senão nada é prioridade. Porque tudo é prioridade, prioridade máxima, e aí você se perde, fica toda confusa, tá bom? E aí o que acontece? Quando você não tem essa ordem hierárquica, você vive reagindo aos incêndios da vida, aos incêndios do dia. Ou seja, criança chorou, vou socorrer a criança. Ai, não estou bem, estou com dor nas costas, vou me alongar. Ai, o marido não está legal, precisa de uma roupa, vou lá rapidinho passar, mas ele também está com fome. Você não sabe se faz o café do marido, o almoço, ou se você passa a roupa dele porque ele tem que sair, porque ele está atrasado, ou se você socorre criança que está chorando, ou se você toma um remédio para sua dor, ou se você se alonga para alongar as costas que está doendo, enfim, um verdadeiro caos. E Deus? Nossa, eu não fiz o rosário hoje, não fiz o terço, não li o evangelho, não fiz nada. Eu já vivi isso por muito tempo, né? Então assim, é muito ruim quando você não tem essa ordem hierárquica. Então, trabalhe a ordem hierárquica das coisas dentro da sua vida, tá bom? Agora, vamos lá para a mudança de chave na prática. Júlia, como que eu vou trazer essa ordem hierárquica para a minha vida? Vamos lá. Uma mulher que decide acordar e dormir no mesmo horário todos os dias começa a ensinar o próprio corpo a viver com a estrutura. Uma mulher que prepara a própria comida saudável assume responsabilidade pela própria vida. Uma mulher que cuida da própria casa cria um ambiente que favorece paz mental. Uma mulher que lê todos os dias treina a mente para não viver dispersa. Uma mulher que movimenta o corpo fortalece não apenas o físico, mas também a vontade. Ou seja, o básico é simples, mas o básico transforma a vida de quem decide vivê-lo. E esse básico, que parece muito simples, mas é muito difícil para muitas pessoas fazer, ele é o que transforma. Júlia, ele parece simples, então ele não é simples? Não é que ele não é simples, é que quando você não tem a ordem hierárquica das coisas e da vida e você não treina isso, esse simples, que sim, é simples, ele se torna muito difícil, quase que inatingível, impossível para muitas pessoas, mas não é. Então comece do mínimo, comece do básico hoje. Uma mulher bela não é aquela que tenta fazer tudo ao mesmo tempo, que tenta fazer tudo com um certo perfeccionismo, que isso é horrível, isso é uma soberba insuportável, mas sim aquela que procura viver com ordem e ordem hierárquica das coisas, aquela mulher que trabalha a hierarquia da vida em cada pilar, em cada momento do seu dia
em cada fase de vida, porque às vezes você agora está no puerpério, às vezes você agora está fazendo uma faculdade. Então, assim, eu trouxe essa ordem hierárquica, mas traga ela para dentro da sua realidade, tá? Então, a mulher bela e ordenada é aquela que procura trazer essa ordem hierárquica, fazendo o básico, o mínimo bem feito todos os dias. E trabalhando o seu interior, a sua mente, a sua alma, para conseguir fazer, para conseguir viver a ordem e não entrar em um estado de ansiedade, porque as coisas estão tão bem, tão ordenadas que ela nem consegue viver aquilo. E também não entrar em um estado de apagar incêndio. Não, eu tenho que priorizar X, Y, Z, não fiz isso, não fiz aquilo, vou fazer correndo agora. Não, calma. Respire. É sobre priorizar, sobre viver a ordem, mas quando tiver dias com imprevistos, quando tiver momentos de doenças, fase de puerpério, você vai trazer isso para dentro da sua realidade. E viver isso ordenado sim, tá, querida? Mas não aquela ordem pressionada, aquela coisa que te pressiona, que acaba com você, porque a mulher não precisa viver isso, a mulher não merece viver assim, não é legal viver assim, isso acaba com a nossa feminilidade, tá bom? Vou te passar um desafio prático, mas antes eu te convido a deixar o seu like aqui e deixar o seu comentário do que você está achando deste vídeo, da série Uma Bela Mulher. Hoje é o nosso terceiro episódio e te convido também a me seguir nas minhas redes sociais, Júlia Consuelo Oficial. Se deseja fazer terapia comigo, o primeiro link aqui na descrição já é o link do meu WhatsApp profissional. Será um prazer cuidar de você num caminho de beleza, trazendo para você uma beleza ainda maior do que a que você já tem e um caminho de ordem. Desafio prático para você agora, o que eu quero te propor é uma coisa muito simples, muito tranquila mesmo, que é, hoje você vai escolher apenas 3 hábitos básicos para você começar. Rainha, eu não estou falando de 10 coisas, de 10 mudanças, de 10 atitudes, eu estou falando de 3, apenas 3, que vai trabalhar a sua mentalidade a partir de hoje e te transformar para te levar para um caminho de uma mulher mais virtuosa, leve, feliz, bem-sucedida, ordenada, com sucesso na vida pessoal, espiritual e financeira, na sua vida maternidade, sucesso no seu casamento, sucesso como um todo. Então, este vídeo aqui é sobre isso, tá? Então, você vai escolher 3 hábitos básicos para você começar. Por exemplo, acordar no mesmo horário, arrumar a sua cama e ler ao menos 1 ou 2 páginas de um livro ainda hoje. Isso mesmo, ainda hoje. Parece pequeno, mas quando uma mulher começa a cumprir pequenas decisões, minha querida, ela começa a reconstruir a sua própria vida, ela começa a ter autoridade e começa a dominar o seu estômago. Júlia, o que é isso, dominar o seu estômago? Fica tranquila que teremos aulas sobre isso e vídeo também. Mas o dominar o seu estômago é você viver uma constância, uma disciplina todos os dias, de modo que você educa a sua vontade. Então, eu quero dormir até mais tarde, mas eu escolho não fazer isso. Pronto, isso é dominar o seu estômago, aquele friozinho na barriga que quer sempre nos levar para um caminho de conforto e que a gente viva ali as vontades impetuosas do nosso estômago. Não quero comer açúcar hoje, não vou comer, ponto final. Bom, no próximo episódio 4, a gente vai falar sobre hábitos que transformaram a minha rotina e como que isso pode transformar a sua também. Então, será 12 hábitos que melhorou a minha rotina. Te vejo semana que vem, sexta-feira, às 18 horas. Fique por aqui neste canal. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Me acompanhe nas redes sociais. Faça terapia comigo, se assim você desejar, e compartilhe este vídeo com alguém. Eu sou a Júlia Consuelo, psicoterapeuta de mulheres e casais, e será um prazer para mim cuidar de você. Grande beijo, até o próximo vídeo da série Uma Bela Mulher em até 15 minutos.